Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a paz inexplicável. No mundo de hoje fala-se muito sobre a paz. Paz de espírito, paz de mente, de coração, paz em casa, paz na cidade, paz entre as nações, paz mundial. E eu gosto de acreditar que a maioria das pessoas quer ter paz. É claro que existem aqueles que são contra e agem assim o tempo todo. Mas, no geral, o ser humano gosta de paz e de tranquilidade. Ele gosta de segurança. Davi escreveu no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nós cristãos sabemos que a verdadeira paz só pode ser encontrada em comunhão com Deus. Mas queremos que ela esteja sempre presente em nossas vidas o tempo todo. Para isso, devemos seguir as recomendações do Salmo 37, de 1 a 11. Não fiquem indignados por causa dos homens maus, nem fique com inveja dos que praticam a maldade. Eles vão desaparecer logo como a erva e vão murchar como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e viva tranquilo. Se alegre no seu Deus, Ele vai conceder os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. Fará com que a sua honestidade brilhe como a luz e a sua justiça como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não fique indignado por causa daqueles que prosperam em seu mau caminho, nem por causa do homem que consegue fazer a maldade. Não fique com raiva, nem fique furioso. Não pense em revidar o mal. Os homens maus serão destruídos, mas quem espera no Senhor herdará a terra. Daqui a pouco os maus não vão existir mais. Você vai procurá-los e não vai achar. Mas os homens de coração manso viverão em segurança, terão alegria e abundância de paz. Eu procurei na minha concordância bíblica as referências à palavra paz e encontrei um monte, desde a promessa de Deus ao povo de Israel até a maneira como as pessoas se cumprimentavam. Lá no Antigo Testamento, quando Deus guiava o povo de Israel para a terra prometida, Ele ensinou os sacerdotes como abençoar o povo. Ele disse lá em Números 6, 23 a 26, assim vocês abençoarão os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Receber a paz de Deus é uma das bênçãos dele. É uma bênção que realmente te conforta e te traz segurança. Segurança verdadeira. Lá no livro de Juízes, na história do Gideão, um anjo de Deus foi dar uma mensagem para ele e parece que o Gideão não percebeu na hora que realmente era um anjo. Ficou lá conversando com ele, depois ainda preparou uma refeição como presente para o anjo. Mas quando o anjo desapareceu na frente do Gideão, ele ficou morrendo de medo e achou que ia morrer. Aí a voz de Deus veio e disse: tenha paz, não tenha medo. Você não vai morrer. Isso está em Juízes 6, 23. Quando Deus diz para você, tenha paz, não é a mesma coisa que quando nós falamos para os nossos filhos, fique quieto. Deus não está te mandando ficar quieto. Se Ele fala, tenha paz, significa que Ele está te dando essa paz. Como Ele fez no princípio da criação. Ele disse, haja luz, e houve a luz. Esse é o poder criador de Deus. Quando Deus fala, Ele cria. Foi assim quando criou todo mundo. Então, quando Jesus disse lá em João 14, 27, eu deixo para vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Ele estava realmente dando paz no coração dos seus discípulos. E essa paz veio através do seu Espírito. Por isso Jesus falou do Espírito Santo antes de falar que ia dar paz a eles. Ele disse, João 14, 16, 17 e 26. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar a vocês um Consolador,
para que esteja sempre com vocês o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, ele mora com vocês e vai estar dentro de vocês. Esse Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e fará que lembrem de tudo o que eu lhes disse. E aí, no versículo seguinte, no 27, ele diz: eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. Não fique com o coração perturbado, nem tenha medo. A paz que as pessoas no mundo procuram é a paz do mundo físico. Ou seja, o ambiente que você vive tem que estar em paz. Um ambiente tranquilo, seja em casa, na escola, no trabalho. Paz quando você caminha na rua, quando sai em viagem para outro lugar. Paz no seu tempo com família. Tudo envolve situações no mundo físico. Mas se o equilíbrio de alguma dessas situações é alterado, automaticamente a sua paz vai para o brejo. Você assume que perdeu a paz. Já ouvi gente falando, que inferno, só porque as coisas não aconteceram como elas queriam. Tem pessoas que não conseguem ter a paz se o ambiente em que elas estão não oferecer essa paz. Ou seja, a paz delas não está dentro delas, está fora, está no mundo. Essa é a paz do mundo, não é a paz de Deus. Lembra do que nós acabamos de ler, João 14, 27. Jesus falando, eu deixo para vocês a paz, a minha paz dou a vocês. A paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. E sabe por que a paz que Jesus dá não é como a paz que o mundo dá? Exatamente pelo que eu acabei de explicar. A paz do mundo depende das situações, do ambiente, das condições, de como as coisas se resolvem. Se der tudo certo, eu fico em paz. Se eu ganhar na Mega Sena, compro uma casa nas montanhas e pronto, aí eu vou ter paz. Mas essa paz não dura, porque nada no mundo dura. Tudo passa. Foi isso que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo nem as coisas do mundo. Se vocês amam o mundo, o amor de Deus não está em vocês. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter só o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas dessa vida, tudo isso não vem de Deus, mas vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas procuram, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. É por isso que a paz de Deus não é a mesma que a paz que o mundo dá. A paz do mundo é ilusória, artificial, frágil, depende das situações, mas a paz de Deus é eterna, ela vem dele. E não só isso, ela é tão real que não pode ser compreendida pelas pessoas do mundo. Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses que a paz de Deus excede todo o entendimento. Eu gosto muito desse versículo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Está escrito assim, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A paz de Deus não pode ser compreendida pelas pessoas do mundo, porque elas só enxergam o mundo. Eu sei que quando eu falo assim, fica parecendo preconceituoso as pessoas do mundo, mas essa verdade já foi definida aqui. Eu já citei várias vezes que nós cristãos não somos do mundo. Essa não é uma afirmação minha, não é concessiologia, é bíblico. Jesus falou, João 15:19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria. Mas como não são do mundo, porque eu escolhi vocês, por isso o mundo os odeia. Mas o mundo não me odeia, todo mundo gosta de mim. O mundo só gosta de você enquanto você fica tentando fazer parte dele e agradá-lo. Aqui nós estamos falando do sistema. Quando você se sobressair de alguma maneira diferente, que não seja através do mundo ou da maneira que o mundo aceita, automaticamente esse mundo ou o sistema vai deixar de gostar de você e aí
você começa a receber crítica, oposição e, dependendo de onde viver, até perseguição. Porque apesar de estarmos no século XXI, os cristãos ainda são perseguidos por sua fé. Não tanto aqui no Brasil, mas em vários outros locais do mundo. Mas isso é um pensamento que não deve te preocupar. Por quê? Porque você tem a paz de Deus. E essa paz não depende da situação que você se encontra. Seja dificuldade financeira, problema familiar, insegurança política, respeito e admiração das pessoas. Nada disso deve interferir com a sua paz interior, porque ela não vem de você, ela vem de Deus. Essa que é a grande dificuldade das diversas doutrinas não cristãs que ficam ensinando aos seus adeptos a buscarem dentro de si a paz interior. O ser humano, na sua essência, não é cheio de paz e amor. Isso é uma ilusão. Na verdade, é uma grande mentira elaborada pelo inimigo de Deus para convencer as pessoas que elas conseguem encontrar dentro de si paz, luz, poder, cura, e seja lá mais o que for, sem precisar da ajuda de Deus. Em Gênesis 8, 21, Deus disse a Noé: a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Lá no Evangelho de Marcos, quando um sujeito chamou Jesus de bom mestre, ele respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus é. Isso é Marcos 10, 18. E o grande apóstolo Paulo falou lá em Romanos 7, 18, eu sei que em mim não habita bem algum, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele sabia da nossa luta para tentar fazer o que é certo e falhar muitas vezes. Então essa historinha de luz interior só funciona se você engoliu uma lanterna. Ou se você receber o verdadeiro Espírito Santo. Aí sim, o Espírito de Deus vai te guiar, vai te fortalecer e te dar a paz que ninguém consegue entender. O apóstolo Tiago escreveu no primeiro capítulo da sua carta, Tiago 1,17, toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pronto, de onde vem tudo que é bom? Todo dom perfeito de Deus. E a paz que vem de Deus é a perfeita paz. Tão perfeita e tão real que as pessoas do mundo não conseguem entender. Plínio, o governador romano da Ásia Menor, no começo do século II, ficou extremamente intrigado com os cristãos que eram levados até ele para serem julgados. Acabou escrevendo uma carta para o imperador Trajano pedindo conselho. Disse que não sabia o que fazer. Um certo cristão foi levado até ele, o Plínio começou a ameaçá-lo. Vou te banir. O cristão respondeu: você não pode, o mundo todo é a casa do meu pai. Então vou acabar com você, o governador disse. E ele respondeu: você não pode, a minha vida está guardada em Cristo, com Deus. Então vou tomar todos os seus bens, continuou Plínio. Você não pode, porque meus tesouros estão guardados no céu. Aí ele fez a última ameaça: então eu vou te isolar de todos os homens e você não vai ter mais ninguém. E calmamente o cristão respondeu: você não pode, eu tenho um amigo invisível que você nunca vai conseguir afastar de mim. O pobre governador romano, com todo o seu poder sobre a vida e a morte, estava impotente diante daquele cristão. Não tinha nada nesse mundo que ele podia fazer contra o sujeito, porque o cristão não é do mundo. E nem a nossa paz é do mundo. Lembram daquela história que contei na live, Agradecer para Vencer? Vou repetir rapidamente. Paulo e Silas estavam em Filipos, pregando o Evangelho, uma cidade da região da Macedônia. Umas pessoas na cidade se revoltaram contra eles, levaram os dois presos, foram açoitados com varas e depois jogados no fundo da prisão com os pés presos a um tronco. Essa história está em Atos 16. E isso aí é uma situação para tirar a paz de qualquer pessoa. Você está lá todo feliz, falando de Jesus para as pessoas e de uma hora para outra vai preso, tem as costas rasgadas com uma surra de vara.
Mas eles tinham uma coisa que nenhum outro homem lá naquela prisão escura tinha: a paz de Deus que ninguém consegue entender. Então o que eles ficaram fazendo? Lá de noite, Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Deviam achar que eles estavam ficando loucos, né? Coisa mais louca do mundo. Os caras com as costas rasgadas, presos no fundo do cárcere, com os pés presos num tronco, mas isso não tirou a paz deles, não abalou a fé deles em Deus, não enfraqueceu o ânimo deles. Aposto que eles deviam ter lembrado daquela promessa de Deus escrita em Isaías 54, 10. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. Gente, Deus tem uma aliança de paz conosco. Jesus prometeu, vou repetir, João 14, 27. Eu deixo para vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês. A paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. Não fiquem com o coração perturbado, nem tenham medo. Lembra dos anjos de Deus que anunciaram o nascimento de Jesus para os pastores nas montanhas? Tem uma frase que eles disseram, que na antiga Bíblia católica da Barça, está escrita assim, Lucas 2,14, glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Na versão da nova Bíblia pastoral está assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que Ele ama. Os anjos proclamaram paz na terra aos homens que amam a Deus e que são amados por Ele. Quando Jesus fez o seu discurso lá em João 16 para os discípulos, falando que as coisas iam ficar difíceis no mundo, que ele ia embora, mas depois voltaria, no final ele fala assim, João 16, 33, digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos nos lembrar disso. Jesus venceu o mundo, ele venceu o inimigo da sua alma, venceu a morte, venceu tudo. Lembram do que ele falou para o apóstolo João no início do livro do Apocalipse? Apocalipse 1, 17, 18. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Gente, aquele que mora dentro do seu coração é o Filho de Deus que criou os céus e a terra. E tem domínio sobre tudo nessa dimensão e nas outras. Por isso está escrito em Filipenses 2, 9 e 10, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E é Ele que mora dentro de você. Quanta honra! E foi Ele que deu a verdadeira paz através do Espírito Santo. Então, quando você estiver se sentindo perturbado, angustiado, ansioso, impaciente, preocupado, inseguro, peça ajuda a Deus. Lá no Salmo 51, 10 a 12, o rei Davi orou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, me dê uma vontade nova e firme, não me lance fora da sua presença e não tire de mim o seu Espírito Santo. Torne a me dar a alegria da tua salvação e me sustenha com o Espírito voluntário. O Espírito Santo que Deus te deu pode renovar o seu coração e as suas forças. E só Ele pode te dar a verdadeira paz que ninguém consegue entender. O Salmo 56, 3 fala, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus pus a minha confiança e não temerei.
Então tente não se preocupar, procure sempre se lembrar de onde está o seu tesouro e quem é que guarda o seu tesouro. Como Paulo escreveu na sua segunda carta ao Timóteo, 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu acredito e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu vou terminar lá com Filipenses 4,7, como os votos de despedida. Que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de cada um de vocês, porque vocês estão unidos com Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.